Então, galera, bom dia. Olha só, hoje eu vou fazer alguma coisa diferente. Por que eu quero vocês grandes? Por que eu quero eu grande? Não sei se vocês conseguem ver. Conseguem ver? Sim. Sim. O que é isso? Tá. Pinheiro? Que é isso? Que é isso, galera? É um Ah, pinheiro? é aqueles negócio que quando seca cai no chão e você pisa em cima e entra Não, dentro do pé, não é? não fala assim do meu pinheiro, meu. Tô cuidando dele desde que ele era um pinhão. Tá louco? Ó, então, galera, o que eu trouxe aqui para vocês? Esse cara aqui que você está vendo, eu acho, não sei se dá para você ver bem, mas é uma araucária, tá? É um pinheiro do Paraná, ok? Então, o que eu fiz? Eu peguei a semente dele. O que é a semente dele? Eu? O pinhão. Peguei a sementinha dele, que é o pinhão, coloquei na terra e ela germinou, certo? Mas E você eu pegou o venho. pinhão, tipo, aquele que cozinha? Isso, eu peguei ele, não cozinhei ele, porque se eu cozinhar, o que acontece? Mas, Eu vou matar o embriãozinho que está lá no meio. Então, o embriãozinho que está lá no meio, que é aquele filetezinho branco no meio do pinhão, eu coloquei ele na terra e ele germinou. Aí eu vim cuidando dele. Isso aqui faz mais ou menos 1 ano e meio que tá. Porque o pinheiro, Nossa. a araucária demora bastante para crescer, né? Então agora eu tenho que transplantar, eu preciso colocar ele num vaso maior. Mas o que eu quero que vocês observem? Vocês conseguem ver como é que são as folhas, até porque vocês já conhecem ele, né? Então vocês sim. estão vendo aqui, ó. Olha como é que são as folhas. São diferentes, Aham. tá? Quando seca, vira um espinho. Isso, quando seca vira aquela grimpa que a gente brinca. Agora, você consegue ver isso daqui, ó? Ó, Sim. tá vendo como é Sim. que são as folhas? São bem diferentes? É um pé de amor? Não, isso aqui é pimenta, É? Não, parece amor. que eu plantei também, tá? Então, você consegue ver as diferenças se eu coloco um do lado do outro, Uhum. Sim. tá? Então, vai gravando essas características, porque eu estou mostrando para vocês o quê? Os pinheiros, eles são gimnospermas, tá? Depois a gente vai, no slide ali, eu vou escrevendo essas coisas para vocês. Eles são gimnospermas. Uma das características das gimnospermas é ter folhas pequenas que lembram espinhos, às vezes. Ah, mas e aqueles que tem lá do lado do instituto? Se vocês lembram, é uns negocinhos, filetezinhos fininhos. Lembram ou não? Chamados de acículas. Essa é uma das características das gimnospermas. Enquanto que as angiospermas apresentam folhas nesse estilo aqui, ó. Só que daí mais para frente nós vamos ver que tem dois tipos básicos de angiospermas, que são as monocotiledôneas e as dicotiledôneas, tá? E daí o que vai acontecendo? Quando começar a germinar a sua plantinha, você vai ver primeiro surge só um negocinho lá para fora da terra, aí ele vai desenvolvendo, vai desenvolvendo. O primeiro órgão vegetal que aparece é a raiz, depois é o caule, e o terceiro é a folha, certo? Depois, o que vai acontecer? Vai aparecer mais estruturas igual essa minha plantinha aqui que está meio judiadinha porque faltou água para ela. Não sei se vocês conseguem observar aqui para identificar o que é. Giló? Não, quase. Olha aqui, ó. Parece. Tem duas estruturas que não É aparecem um nas tomate? outras. Isto. E tem nas gimnospermas, presta atenção. Nas gimnospermas, essa estrutura que eu estou com o dedo aqui, ó, essa daqui, ó, que está secando, é o quê? É uma flor. Ela nunca vai aparecer desta forma nas gimnospermas. E essa estrutura aqui, ó, vocês estão vendo que eu tenho um tomatinho? Uhum. É um tomatinho.
Parece um Tá? giló. Isso, parece um giló, ele está se desenvolvendo ainda. Então, esse tomatinho é o quê? Se essa daqui é a flor, o tomate é o quê? Fruto. É o fruto? É o fruto, ótimo. Esta planta aqui, ó, esta planta que é uma gimnosperma, nunca vai ter fruto. Estão entendendo? Uhum. Então, nunca vai ter uma flor igual a esta. Então, significa que vai ter flor, mas não vai ser igual a essa. Mas nunca vai ter fruto. Então, Daí o pinhão, no caso, então, não é uma semente? É a semente. Isso, perfeito. Era isso que eu queria, galera. Na prática, aqui a gente olhando as plantas, você ir raciocinando. Ah, não tem fruto, então o pinhão o que é? Semente. Aí eu venho e faço uma pergunta para você. Briófita e pteridófita tinha semente? Você já viu semente de samambaia? Não, Não. Não. Por que você não viu? porque não tem. Porque não tem. Muito bem. E de briófita, que são os musgos? Também não. Também não. Também não tem. Agora um teste com vocês. O que é isso aqui? É um esporófito. Não. Ah. Na verdade, ele está aqui porque o meu pinheiro fica embaixo de uma outra planta. Mas Caiu. da onde você tirou isso? Ó. Caiu no vaso do meu pinheiro. Tá. O pinheiro É um fica botão? embaixo de outra planta. É um botão? É um botão. Ótimo. Sabe o que é isso aqui? Seria no futuro um limão. Mas a planta não verdade. conseguiu segurar. Porque eu tenho um limoeiro e minhas plantas ficam embaixo do limoeiro. Por causa da sombra. Ok? Conseguiram visualizar algumas coisas? Ô, professor, mas de 10 sementes que tem no pinheiro, mais ou menos uma só que vira pinhão, né? Porque, quando você pega a pinha lá, tem bem mais casquinha do que... Eu acho até, Ana, que é mais ainda. É menos ainda. Sim, eu falei só como exemplo. Não, mas é bem isso mesmo. Você pega uma pinha e você tira meia dúzia de pinhão. Né? E o resto? Nós vamos conseguir entender por que isso também. Mas aquele que é a casquinha, ele é uma semente, mas que não... Aquele que não tem o pinhão dentro, É, aquele que é só a casquinha, assim, que não tem o pinhão o dentro. que vocês acham que é aquilo? É uma semente que não foi fecundada. Isso, é só a casquinha. É só a casquinha. Não tem ninguém dentro. Uhum. Tá? Vamos lá, então? Podemos ir? Conseguiram ver algumas diferenças? Uhum. Então, vamos lá. Então, olha só. A terceira, lembra que a gente está vendo o quê? Divisão, né? Divisão do os grupos das plantas. Então, nós vimos as briófitas, as pteridófitas, e agora a gente vê as gimnospermas. Então, o que você já pode pensar, o que você consegue relacionar aqui? O que você consegue pensar que essa planta tem ou não tem? Vamos pensar lá em briófita. Briófita tinha raiz caulifolha? Não. Não, Não. Beleza. Em pteridófita tem raiz caulifolha? tem. Sim. Beleza. Ótimo. Então, gimnosperma tem raiz caulifolha? É só lembrar agora. Sim. Sim, porque ela evoluiu, né? Isso. Primeiro, ela evoluiu. Segundo, você lembra de uma árvore, de um pinheiro. Tem raiz? Tem raiz. Tem. Tem caule? Sim. Tem. Tem caule. Tem folha? Sim. Tem. Então, essas estruturas todas a gente já sabia que tinha. Certo? Que mais que tem? O que apareceu? Vasos condutores de seiva. Isso, vamos lá. Tem vasos? Tem, porque ela é bem grande. Isso. Vasos condutores. Então, ela é uma planta vascular, também chamada de traqueófita. Lembra disso? Vamos lá. Que mais? Quando a gente fala aqui, ó, para vocês entenderem lá os nossos exercícios já. Essas estruturas aqui, ó, que eu estou fechando num quadradinho, a gente chama de órgãos vegetais.
Então, conforme for crescendo tua plantinha, você vai olhando os órgãos vegetais. Tem mais um órgão vegetal que apareceu agora nas gimnospermas. Galho. O que apareceu, galera? Olha aqui, ó. Oi, desculpa. Semente. Semente. Então tem mais um ainda. Tá vendo isso aqui do lado, aqui, ó? Sim. O que é isso? Flor. Nós chamamos de pinha, né? E o que é? É a flor. Muito bem. Então, das pteridófitas para as gimnospermas, nós temos o surgimento de 2 órgãos vegetais. As sementes e as flores, que você vai tomar cuidado, tá? Por quê? Porque normalmente a gente não chama verdadeiramente de flor. Nós chamamos de, o Gustavo falou agora há pouco, estróbilo. E você vai lembrar o quê? A flor é um órgão reprodutivo. Certo? Ok? Então, vamos lá. Se essa planta tem semente, agora ela vai ser chamada assim, ó. Espermáfita. Ô, professor, Oi. tipo, na araucária, né? Só o pinhãozinho é a semente. E a pinha, assim, que tem vários pinhãozinhos dentro, é a flor. É a flor, né? O estróbilo feminino. E aqueles outros pinheiros que tem aquelas pinhas que é aquelas doídas, duras, sabe? Essa daqui, ó, é aqueles pinheiros que nós temos ali do lado do Instituto. Tá, bem isso daí. E aqui é a araucária. Também. Então, essa estrutura aqui, ó, é o estróbilo. Aonde fica o pinhão na araucária é o estróbilo. Esses 2 estróbilos que eu estou dando exemplo são os estróbilos femininos. Já dei mais uma dica. Tá? Vão perguntando aí. Ó, E daí, só que, tipo, a pinha ali de cima, ela não tem o pinhão? Não tem pinhão, mas... Por que não tem pinhão? Porque são espécies diferentes. Tá? Quem que dá pinhão? A araucária angustifolia, que é a araucária, símbolo do nosso estado, que está aqui embaixo a fotografia. Ó. Esse pinheiro é um pinheiro americano. Esse daqui também. Eles têm pinha? Tem pinha, que é a flor feminina. Mas dá pinhão? Não. Porque quem dá pinhão são as araucárias. E daí vem um negócio bem legal. Em Portugal, você come um outro tipo de pinhão. Um pinhão pequenininho. Um sabor bem diferente do sabor do nosso pinhão. Aí eu fui pesquisar. O que é? É uma araucária. Só que é uma araucária de outra espécie. A nossa é araucária e a espécie é angustifolia. Enquanto que lá são outras araucárias que dão também um tipo de pinhão, tá? Então, espécies distintas vão ter formações de sementes distintas, ok? E daí, quando você vem aqui e fala assim, ó, essa planta é uma espermáfita, porque esperma significa semente. E fito, a gente já viu, né? Fita significa planta. Então, é a planta com semente. Quem é que tem semente? Gimnospermas e angiospermas. Outra coisa que surgiu, que a gente falou agora há pouco, é a flor, que você vai chamar de órgão reprodutivo. Tá? Agora, essa planta desenvolveu um órgão especial para se reproduzir. Porque briófita e pteridófita não tem, você já viu uma samambaia com flor? Não vai ver porque não tem. Então, agora existe um órgão especial para as plantas se reproduzirem,
que no caso das gimnospermas nós vamos chamar de estróbilos. O estróbilo masculino e o estróbilo feminino. Então significa que a planta tem gênero? Exatamente. Então o fato agora dessa planta ter uma estrutura masculina, uma estrutura feminina, ter uma estrutura especial para fazer reprodução, ela não pode mais agora ser classificada como criptógama. Lembra o que era criptógama? Todo mundo junto assim, não entendi, mas vamos lá. Criptógamas Quem não eram tem as flor. plantas sem órgão reprodutivo aparente, sem flor. E agora, tem órgão reprodutivo? Tem. Então agora elas passam a se chamar fanerógamas. Certo? Plantas fanerógamas são plantas que têm Flor? flor. Ou, você lembre disso, órgão reprodutivo aparente. Ou seja, ele está visível. E é algo especial para fazer isto. Tá? Quem que é esse órgão vegetal aparente? É o estróbilo, neste caso aqui. Ok? Por enquanto, tá tudo bem, gente? Então, olha lá, ó. Sim. As gimnospermas vão apresentar tanto semente quanto flor ou órgão aparente, órgão reprodutivo aparente. Então, isso diferencia das pteridófitas, né? Evoluiu um pouquinho mais. Agora, esse aparecimento da flor, a flor, por que que ele é tão importante, galera? Por que que ele é tão importante evolutivamente? Aumenta Como as é que a porcentagens de chance de reprodução. Desculpa. Oi? Aumenta a chance de reprodução, né? Isso, perfeito. Como é que vai acontecer a reprodução agora dessas plantas daqui para frente? A semente vai ser nascer. A semente é uma estrutura que surge a partir da reprodução. Mas como é que uma planta leva o gameta para outra? Ou seja, como é que elas trocam gametas? Elas vão fazer amor à distância. Através do. Wi-Fi, Bluetooth, como é que vai ser? Abelhas. Abelhas? Pode Qualquer ser por outra abelhas? Pode. Pode ser pelo que mais? Vento. Pode ser muito bom. Pode ser pelo vento, pode ser por pássaro, pode ser por morcego. Pode, beleza, entenderam? Agora, por que que isso é tão importante? Como é que acontecia a reprodução das briófitas das pteridófitas? Lembra que eu comentei por que que elas estavam sempre em locais úmidos? Porque precisava de água para o gameta masculino encontrar o gameta feminino. Agora nós estamos falando de plantas que estão completamente no ambiente terrestre. E que não dá mais para depender da água. Então eles evoluíram, surgiram os órgãos reprodutivos e eles agora não são mais dependentes da água para a sua reprodução. Porque agora tem flor. Então a flor aparece e faz com que as plantas, as árvores, ou melhor, as plantas de modo geral, conquistem o ambiente terrestre. Vocês conseguem entender assim, ó, galera? Ó, quando a gente fala de briófitas e pteridófitas, precisava o quê? Um ambiente bastante úmido, isso. Então, conseguem entender que ficava muito restrita a distribuição geográfica dessas plantas? Precisava ser onde era úmido. Aonde não era tão úmido, dava para ter sucesso? Não. Então, quando surge as plantas com órgãos reprodutores, as flores, especializadas em fazer isto, as plantas começam a
se espalhar pelo ambiente terrestre. Tá ok? Assim como que animais? Como os lagartos, que agora tem ovos, não precisam ficar na E os água. lagartos são o quê? Descendentes dos peixes. Os peixes estão na água, assim como as algas e inicialmente as briófitas. Perfeito. Aí, depois dos peixes vem os Répteis, né? anfíbios. Ah, é. Os anfíbios. Meio Eles termo. ficam um pouco na água, um pouco fora, tal como as pteridófitas. E surgem os répteis, com um tegumento bastante forte e com ovo, que podem ficar no ambiente terrestre, assim como as gimnospermas. Por que eu estou falando isso? Porque vocês vão encontrar vários exercícios fazendo esse comparativo. A conquista do ambiente terrestre pela fauna e a conquista do ambiente terrestre pela flora. Ok? Vamos lá, para o nosso próximo slide. Então, aqui, ó. Olha lá, esses nomes já são conhecidos por nós, ó. O esporófito e as estruturas chamadas de gametófitos. Os esporófitos produzem esporos. E os esporos dão origem aos gametófitos. E os gametófitos, o gametófito masculino produz o grão de pólen, ó, por isso esse símbolo aqui, ó. Eu já expliquei para vocês o que é esse símbolo. Algum momento? Esse símbolo é o símbolo masculino, que é o símbolo de Marte, o deus da guerra. E isso daqui, ó, é a lança de Marte. Por isso esse símbolo. Enquanto que o símbolo feminino É o É o espelho? espelho da. é o espelho de Vênus, isso mesmo. Então, Marte, deus da guerra, Vênus, a deusa da Beleza. beleza. Do quê? Ô, professor, posso fazer uma pergunta rapidão? Não tem muito a ver Rapidão, vai com lá. isso. É porque eu acabei de olhar o meu feijão, o pote que tem feijão e milho, e brotou. Só que os brotinhos do feijão estão roxos. Normal, Tá, mas é. normal. Conforme ele vai pegando luz, ele vai ficando verde, porque o que estimula a produção de clorofila, que é a coloração verde, é a luz, tá? Ah, tá, eu acabei de botar no sol. Isso, mas cuidado, né? Não vai me torrar os bichinhos, coitadinho. Não, mas é que eles ficam praticamente o dia inteiro na sombra, porque aqui Eu sei. vai tudo Não, fechado, agora pode, tá cedo ainda. fechar o canto de sol. Isso. Então, olha só. Quando a gente fala em gimnospermas, quando a gente fala em gimnospermas, você vai observar, ó, uma inflorescência, ou seja, uma flor masculina e a flor feminina. A flor masculina, ela vai produzir grãos de pólen. O que é que eu tenho dentro do grão de pólen? Eu tenho os núcleos espermáticos, certo? Os núcleos espermáticos, tal qual os espermatozoides dos animais. E enquanto que dentro da flor feminina, do estróbilo feminino, eu vou ter o óvulo. O óvulo. E dentro do óvulo eu vou ter o gameta feminino, que é chamado de oosfera. Certo? Então, olha o que vai acontecer. No caso das gimnospermas, o grande responsável pela reprodução, ou seja, por carregar o grãozinho de pólen da planta masculina até a planta feminina, ou do estróbilo masculino até o estróbilo feminino, é o vento. Então, o vento vem, carrega esse grãozinho de pólen e leva até essa estrutura. Vocês conseguiram entender o que é essa estrutura aqui, ó? É cada uma dessas abinhas que tem na pinha, tá? São as folhinhas da pinha.
Cada uma dessas folhinhas apresenta uma aberturazinha que você vê na bunda do pinhão, lembra? Tá conseguindo lembrar? Sim. Lá na bundinha do pinhão tem uma pontinha. Ali é uma abertura para que o grão de pólen libere o núcleo espermático para ele chegar aqui embaixo. Olha lá, ó. Certo? Então imagina assim, ó, em amarelo aqui, ó. O grãozinho de pólen caiu aqui, foi trazido pelo vento e caiu ali. Que coisa. Ele vai crescer, ele vai levar o núcleo espermático até aqui embaixo. É aqui. Não sei porque está acontecendo isso. Mas me dá um desconto, tá? Eu estou melhorando já. Até o final da pandemia eu vou estar craque com essa caneta. Aí o que acontece aqui embaixo? Aqui embaixo eu tenho a união do núcleo espermático com a oosfera. E nós chamamos isso de fecundação. Ô, professor, aquelas outras pinhas lá que não tem peão são todas, tipo, porque é tudo seria o coisa masculina ou não? Ah, tá. Certo. São aquelas compridinhas? Não, é porque, tipo, Aquelas de Natal. tá. aquelas Isso, aquela de Natal é outra espécie, que é essa que a gente está usando aqui agora, ó. Essa estruturazinha aqui, ó, é aquelas pinhas de Natal, por exemplo, do Pinus taeda, do Pinus elliot, que são espécies características da América do Norte, tá? E isso daqui, ó, é a flor masculina, Sim. tá? A pinha da araucária é o estróbilo feminino. Uhum. E o estróbilo masculino, vocês já viram? Sim, é um trocinho compridinho, assim, né? Isso, deixa eu procurar aqui. Então, mas é tipo, o que eu quis dizer é que a pinha da araucária, quando fecunda, tem o pinhãozinho, né? E, tipo, Isso. aquela outra não tem peão. Então, ela não fecunda ou ela fecunda, só que é diferente? Não, é diferente. Quer ver? Ó, vou ver se eu acho aqui para vocês agora. Pinha e pinhão. Tá aparecendo para vocês aí, né? Uhum. Tá. Então, olha aqui, ó. Isso é uma pinha. Vocês conseguem ver, né? Isso é uma pinha. Então, é o estróbilo Feminino. Feminino. da araucária. Da araucária. Agora, se eu colocar lá estróbilo masculino, olha aqui, ó. Essa imagem aqui, ó, tá mostrando para mim o estróbilo masculino. Essa é a pinha de Natal que vocês estavam falando, né? Uhum. Essa é a feminina e esse é o masculino, ó. Tá? Mas daí tem outras espécies ainda. Então é bem variável isso. Quer ver? Aqui, ó. Ó, isso é o estróbilo feminino da araucária e isso é o estróbilo masculino da araucária. Ok? Que é o pinheiro brasileiro. E tem outros ainda. Quer ver? Pinos. Ó, esse daqui que eu queria achar. Se vocês forem olhar aqueles pinheiros que tem ali do lado do instituto, vocês vão ver isso aqui, ó. Esse daqui, ó. No cantinho que estão vendo, eu passando a seta. Uhum. Certo? Então, isso daqui é o que você vai ver lá naqueles pinheiros. Esse daqui é o pinheiro, aquele da pinha que tem a gente usa no presépio. Esta é a flor feminina. Essa é a flor feminina. Essa é a flor feminina, mas da araucária. Certo? E aí eu tenho outras. Existem várias espécies, ó. Isso aqui são todas gimnospermas que a gente vai ver mais para frente, que não é a aula de hoje, tá? Então, as cicas e outros tipos, ciprestes. Então tem um monte, tem até aqueles que a gente usa no jardim, que eu agora esqueci o nome que tem aqui em casa. Volta e meia você vai lá, ele tá com essas bolinhas aqui, ó. Não sei se vocês conseguem Olha. ver aqui, ó.
Aparecem As palmeirinhas. essas bolinhas. Esse As palmeirinhas. é aquele que fica bem altão? Ó, são os ciprestes. Olha o tamanho desses daqui. Então, assim, eu Não, estou mostrando aqui para na vocês. frente de casa que quando dá vento, dá a impressão que vai cair em cima da casa. E ó, a sequoia, que é um dos meus sonhos, é conhecer o Parque das Sequoias. Também é uma gimnosperma, tá? Que são as maiores árvores do mundo. Aonde que tem? Tem no norte dos Estados Unidos e no sul do Canadá. E o parque que você quer conhecer é Isso, onde? o Parque das Sequoias fica nos Estados Unidos, lá no norte dos Estados Unidos. Tá? Tava programado para ir, mas não vai ser agora. Fazer uma excursão. Agora o dólar explodiu. Não dá para ir. Então, voltando aqui, conseguiram entender? Só que assim, ó, fiquem tranquilos, tá? Eu só fui ali na frente e mostrei algumas coisas para vocês, porque vocês estão me perguntando e é isso mesmo que tem que acontecer. Então, nós vamos ter aulas só sobre gimnospermas, só sobre angiospermas, tá? Beleza? Então, o que está acontecendo aqui, ó? Esse cara aqui se junta com esse cara aqui. Então, núcleo espermático se junta com a oosfera. Então, eu tenho o que a gente chama de fecundação. Quando isso acontece, eu vou ter a formação de um embrião e que ele vai ser protegido por uma semente e também vai ter uma constituição nutricional nessa semente, que é o que a gente come no pinhão. Por isso que a gente come o pinhão. Tem bastante amido. Mas esse amido você está roubando do embriãozinho. Tá? Beleza? Podemos continuar aqui, ó. Agora, olha só. Logo de cara, esse slide já foi montado para você poder entender. O que nós temos de diferente agora nas angiospermas? Nós temos uma flor, que eu falo assim, que é uma flor verdadeira. Uma flor verdadeira. É uma flor verdadeira porque ela tem pétalas, tem umas estruturas chamadas de sépalas, e aqui no meio você está vendo a parte reprodutiva, onde essas daqui com as bolinhas são a parte masculina, e essa outra que tem uma aberturazinha aqui, ó, são as partes femininas. Então a flor, ela pode ser uma menina, ela pode ser um menino, ela pode ser os dois ao mesmo tempo. Pode ser hermafrodita. Depende de que flor você está falando, que espécie de planta que você está falando. Tá? E a outra coisa, vamos conectar antes que acabe minha bateria. Então, a outra coisa que aparece também está no slide. O que é? A gente já comentou anteriormente. A fruta? Isso, que é aqui, ó. Tá mostrando para você aqui, ó. Uma macieira e um limão siciliano. Então fica muito fácil, galera. Se você quer saber se é uma angiosperma, um dos jeitos, a gente vai aprender os outros jeitos. Um dos jeitos é você observar se tem esta flor. A flor bonita, a flor vistosa. Ou se ela tiver frutos. Se tiver um dos dois, eu já sei que é uma angiosperma. Então significa que as angiospermas vão ter raiz, vão ter caule, vão ter folha, vão ter flor, vão ter fruto e vão ter semente. Então, ela é a planta, ou elas são a divisão das plantas que tem todos os órgãos vegetais, e é isso que, se a gente conseguir cuidar bem da nossa plantinha, vão aparecer todas essas estruturas. Ô, professor, no caso das árvores frutíferas, né, tipo, tem a flor e tem a fruta lá, bonitinha, mas no caso das flores, aí, tipo, o que seria a fruta? Que legal, né? Sabe por que normalmente a gente não vê o fruto? Porque a gente não continua olhando e prestando atenção. Normalmente, o que acontece? Ou a gente larga, ela acaba morrendo, ou ela, por conta, ela tem um ciclo determinado e acaba morrendo, mas é normal o seguinte, passou a fase floral, a gente troca o vaso, pega um com flor de novo, tá? Mas, se você for observar, logo depois que desaparece a flor da roseira, por exemplo, fica uma bolinha lá. O que é aquela bolinha? É o fruto. E lá dentro do fruto, o que vai ter?
Outra flor? Não. O que vai ter? Semente? Semente. Vai Isso ter mesmo. outra flor. É só você pegar lá, ó, a laranjeira. A laranjeira surge a flor é fecundada, se transforma num fruto. Fruto. E dentro do fruto tem a semente. Semente. Perfeito, gente. É isso aí. Beleza? Semana que vem a gente continua aqui em Angiospermas. Vão cuidando das plantinhas de vocês. Qualquer coisa vocês me chamem, por favor. E assim a gente vai andando. E que bom que, não digo que são todos, mas que alguns estão gostando da experiência, que eu pensei em fazer alguma coisa diferente mesmo, tá? Então, fiquem bem, fiquem Esse tranquilos. conteúdo é muito melhor do que o do ano passado. Vamos tentar tornar, mesmo que seja a distância, tornar ele prático. Tá bom? Um grande abraço para vocês, bom resto de semana Tchau. aí, e qualquer coisa chamem.